Boa tarde a todos. Inicialmente, eu cumprimento essa corte na pessoa do seu presidente, o ministro Antônio Saldanha Palheiros. Estendo meu cumprimento aos demais ministros na pessoa do ministro Reinaldo Soares da Fonseca, cumprimento ao membro do Ministério Público, os membros da Defensoria Pública, os membros da Advocacia, servidores do STJ e demais presentes. É sempre uma honra, ministro Saldanha, retornar a essa corte para tratar de tema tão caro à Defensoria Pública e que afeta especialmente a liberdade, o tempo de prisão e de encarceramento. O cerne da questão hoje aqui é definir se ofende ou não o primado da proporcionalidade, a exasperação da pena base, seja em virtude da natureza, seja em virtude da quantidade de droga, da qualidade da droga, quando ínfima esta, independentemente de sua natureza. A matéria não é nova. Tanto a 5ª turma como a 6ª turma desse Superior Tribunal de Justiça já vem de forma pacífica e reiterada decidindo sobre o tema, no sentido que constitui flagrante ilegalidade a exasperação da pena base com fundamento em ínfima quantidade de droga, independentemente de sua natureza. E, nesse sentido, eu cito acórdão prolatado no RESP 2098-127, Paraná, de relatoria da ministra Daniela Teixeira e publicado no dia 18 de fevereiro de 2025 de forma unânime, onde a 5ª turma ela fixou o entendimento de que ofende a proporcionalidade, a exasperação da pena base com base em ínfima quantidade, independentemente de sua natureza. Em igual sentido, essa 6ª turma, de forma unânime, no acórdão proferido no ARESP 2.469.508, Rio de Janeiro, de relatoria do desembargador convocado Jesuíno Rissato, fixou entendimento no mesmo sentido de que ofende o primado da proporcionalidade, a exasperação da pena base, com fundamento em ínfima quantidade, independentemente de sua natureza. Mas esse Superior Tribunal de Justiça vai além. Ele não entende apenas que a pena base é flagrantemente ilegal, a exasperação da pena base. Existe um outro conceito distinto, que é a quantidade não relevante de droga. E tanto a 5ª e a 6ª turma entendem de igual modo que a quantidade não relevante de entorpecente, ainda que independentemente de sua natureza, ofende o primado da proporcionalidade. E, nesse sentido, ministro Sebastião, temos um brilhante voto que foi acolhido de forma unânime pela 5ª turma do ministro Reinaldo Soares da Fonseca, que é o agravo regimental no RESP 2.069.864 de Minas Gerais, julgado em 8 de agosto de 2023. Ocorre que, embora pacífica a matéria relativa à ínfima quantidade de droga e à quantidade não relevante, há uma omissão dessa Corte em definir de forma objetiva o que seja ínfima quantidade de droga e quantidade não relevante. E essa situação vem trazendo a proliferação de processos que afeta diretamente o exercício da função nomofilática por esta Corte, que é de Corte de Direito. Mas não só. Afeta também o bom exercício e andamento das funções com a proliferação de processos e o prolongamento de penas que vem afetando o nosso sistema carcerário. Tal afirmação, ministro Schietti, é verificada por meio de mera consulta processual ao sistema do tribunal sobre o tema ínfima quantidade de droga e pena base. Nessa mera consulta observa-se nada menos que 111 acórdãos tratando sobre o tema e mais de 6.500 decisões monocráticas. No Boletim Estatístico de 2024 do STJ, o primeiro lugar de temas de processos distribuídos por assuntos é exatamente o tráfico de drogas, com quase 45 mil processos distribuídos nessa Corte. Mas não é só. Segundo dados do CISDEPEN, temos 750 mil presos condenados no Brasil e cumprindo pena. Destes, mais de 215 mil presos são relacionados a crime de tráfico de drogas, ou seja, quase 30% da população encarcerada responde por crime de tráfico de drogas. O IPEA ele fez um estudo inédito e encabeçado e denominado como tráfico de drogas, definição objetiva em processos criminais de tráfico de drogas, 2 pontos, natureza e quantidade da droga
apreendida nos processos dos tribunais estaduais. Nessa pesquisa, foi verificado que 70,2% dos feitos relativos a condenados tinham quantidade máxima de maconha de 24 gramas. Também foi constatado que em 67% das condenações, a quantidade máxima de maconha ficava em 150 gramas. Não há dúvida, senhores ministros, que a definição objetiva de ínfima quantidade da droga e de quantidade não relevante é essencial, não apenas como a fixação de um precedente de observância obrigatória por essa Corte, a fim de permitir o exercício perfeito de sua função normofilática, mas também para tratamento isonômico da questão e redução do encarceramento existente no Brasil. A solução é complexa, mas tem resposta no direito comparado, ministro Reinaldo. A Suprema Corte Espanhola, ela trata, assim como o STJ, que a quantidade ínfima e moderada, que aqui seria a nossa, não relevante, elas não autorizam a exasperação da pena base, independentemente de sua natureza. Entende a Suprema Corte Espanhola, estudo capitaneado pela Defensoria Pública de Santa Catarina, faça-se referência, que quantidade ínfima de droga é aquela equivalente a 10 dias de uso pelo usuário. E a quantidade moderada, que é aquela não relevante, ela é equivalente a 25 vezes a quantidade ínfima. Simplificando em números, como exemplo com a maconha. A quantidade ínfima na maconha, que seriam 10 dias de uso, equivaleria a 40 gramas. No caso da quantidade moderada, que seriam 25 vezes o valor da quantidade ínfima, seriam 1.000 gramas de maconha. E tanto a quantidade ínfima e a não moderada, elas não autorizam a exasperação da pena base. E isso, ministro Reinaldo, não seria fato inédito na jurisprudência desse Superior Tribunal de Justiça. Embora não adote expressamente, que é o entendimento da Corte Espanhola, Vossa Excelência, em julgado da nossa quinta turma, de forma unânime, reconheceu que 820 gramas de maconha, ou seja, praticamente equivalente ao que a Suprema Corte Espanhola reconhece, não é quantidade não relevante e não autoriza a exasperação da pena base. Cito como exemplo o agravo regimental no RESP, 2.069.864, Minas Gerais. Não há dúvidas que a adoção e definição objetiva do que é ínfima quantidade de droga e quantidade irrelevante vai contribuir para a redução de feitos nesse tribunal, com a formação desse precedente de não observância obrigatória, vai contribuir para a redução do nosso encarceramento, de tempo de encarceramento, considerando especialmente, senhor ministro Reinaldo, o reconhecimento do estado de coisas inconstitucional que urge medidas urgentes que diminuam o tempo de encarceramento, conforme reconhecido pelo STF na DPF 347. Com essas considerações, o GAETS vem requerer o provimento dos recursos especiais promovidos pela Defensoria Pública do Estado do Paraná para reconhecer a flagrante legalidade da exasperação da pena base com ínfima quantidade de entorpecente, fixando-se a seguinte tese. Essa é a proposta do GAETS. Ofende o primado da proporcionalidade a exasperação da pena base com fundamento em ínfima quantidade de droga ou quantidade não relevante, independentemente de sua natureza, considerando-se ínfima aquela equivalente ao uso por 10 dias pelo usuário, e não relevante aquela equivalente a 25 vezes aquela definida como ínfima. São essas as considerações do GAETS. Muito obrigado. Obrigado, doutor Saulo. Chamo à tribuna, por videoconferência, doutor Rodrigo Chemin